Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é zona de rebaixamento do Brasileirão. A partir de agora, vou mostrar para você que torce para uma dessas 12 equipes o que o seu time tem que fazer a partir de agora para escapar do rebaixamento. Quer ir direto para a projeção? Vai aqui embaixo, ó. Projeção para quem está dentro do Z4. Projeção para quem está fora do Z4. Só seguir aqui na barra e procurar. Antes quero destacar que o Palmeiras fechou nesse domingo à noite a 30ª rodada, 11ª do retorno, vencendo em Caxias do Sul, Juventude por 5-3, isso mesmo, jogo de muitos gols, 8 gols em Caxias, Palmeiras 5, Juventude 3, o Palmeiras encostou no líder Botafogo, Botafogo 61 pontos contra 60 da equipe do Palmeiras. Do Atlético Goianiense até o Atlético Mineiro, de uma exigência maior para uma exigência menor. Estas 12 equipes estão, nesse momento, correndo risco de rebaixamento. Porque a exigência subiu a partir das 3 vitórias de Corinthians contra Atlético Paranaense, Fluminense contra o Flamengo, Vitória contra o Bragantino. Então a exigência acabou subindo. Aí entrou o Galo também na disputa a partir de agora. Repito, pessoal, são projeções matemáticas de uma exigência maior para o Dragão, para uma exigência menor para a equipe do Galo. Se você torce, então, para uma dessas 12 equipes, vou passar na sequência aqui o que o seu time tem que fazer a partir de agora para escapar do rebaixamento. Antes, confirmando o G6 do Brasileiro. Botafogo 61, Palmeiras 60, Fortaleza 56, Flamengo 51, São Paulo 50, Inter 49. Do Atlético Mineiro até o Atlético Goianiense, todos nesse momento, pela projeção matemática, brigando para não cair. Existem 2 números mágicos. Um para quem está dentro da zona de rebaixamento, outro para quem está fora da zona de rebaixamento. Hoje, por pontos, o Vitória é 16º. Está fora do Z4. Mas eu faço as projeções, pessoal, por aproveitamento. Então, hoje o Vitória, por aproveitamento, abre o Z4. O Vitória tem 35% de aproveitamento. Com esse aproveitamento faria 41 pontos. Então quem está fora da zona de rebaixamento tem que fazer 42 para escapar. Certo? Quem está dentro da zona de rebaixamento? Hoje, por aproveitamento, o primeiro clube fora do Z4 é o Atlético Paranaense. Que por pontos é 18º, é verdade, mas por aproveitamento aqui, ó, ele tem 36, quase 39%, chegaria a 42 pontos. Então, para quem está fora do Z4, 42. Para quem está dentro do Z4, 43 pontos para escapar do rebaixamento. Vamos então às projeções para o seu time. Começando com quem está hoje na zona de rebaixamento por aproveitamento. O Atlético Paranaense é o balizador. Esses 4 aqui, ó, Atlético Goianiense, Cuiabá, Corinthians e Vitória, no final do campeonato, para escaparem, tem que pelo menos estarem à frente do 16º colocado, que por aproveitamento é o Furacão, que tem 31 pontos, é verdade, mas 36,9% de aproveitamento, que daria a ele, Furacão, 42 pontos ao final do campeonato. Então, esta turma aqui tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Atlético, então 43. O Atlético Goianiense tem 22. Para chegar a 43, faltam 21 pontos. Tem mais 8 jogos para disputar. 21 pontos em 24, que daria, a partir de agora, exigência de 87,5% de campanha do Dragão, para o Dragão escapar do rebaixamento. Eu peguei aqui, pessoal, para efeito de base, para mostrar a realidade, mostrar o momento da equipe, peguei os últimos 8 jogos do Atlético Goianiense. 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. O Dragão fez 10 pontos em 18 que disputou, em 24 que disputou, agora para trás. Campanha de 41% de aproveitamento. Então, para escapar do rebaixamento, nas últimas 8 rodadas, o Atlético tem que aumentar aqui em 46 pontos percentuais o seu próprio aproveitamento. Porque se ele repetir a campanha que fez nos últimos 8 jogos de apenas 10 pontos, vai chegar a 32, vai cair. Cuiabá tem 27 pontos, mais 9 jogos para disputar. Cuiabá faz jogo atrasado nessa semana contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Então tem 27 pontos em disputa. Tem 27 pontos na tabela. Para chegar a 43, faltam 16. 16 em 27, o que dá campanha, a partir de agora, de exigência para o Cuiabá de 59%. Peguei os últimos 9 jogos do Cuiabá.
2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Fez 37% de aproveitamento nos últimos 9 jogos o Cuiabá. Então, para o Cuiabá escapar, tem que aumentar seu percentual em 22 pontos percentuais a partir de agora. Porque se repetir a campanha dos últimos 9 jogos, vai somar aqui, ó, mais 10, vai chegar a 37, vai cair. Corinthians e Vitória, os dois têm 32 pontos, 8 jogos por fazer, para chegarem a 43, faltando aqui 11 pontos. Os dois precisam fazer campanha a partir de agora de 45,8% de aproveitamento. E aqui uma curiosidade. Peguei os últimos 8 jogos do Corinthians e os últimos 8 jogos do Vitória. Fizeram exatamente a mesma campanha. 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. 45,8% de aproveitamento, pessoal. Aqui, ó. Eles fizeram os dois aqui nos últimos 8 jogos, o que tem que fazer nas últimas 8 partidas para escaparem. Então, se Corinthians e Vitória repetirem o que fizeram nos últimos 8 jogos para trás, agora, nos próximos 8 vão escapar do rebaixamento. Certo? Então, pelo percentual atual do Atlético Paranaense, Corinthians e Vitória para escaparem precisam fazer mais 11 pontos. Cuiabá mais 16, Atlético Paranaense mais 21. Vamos agora à projeção de quem está fora da zona de rebaixamento por aproveitamento. O balizador é o Vitória. Por aproveitamento, o Vitória é o 17º colocado, abre o Z4. Tem 32 pontos. Percentual de 35,6% de aproveitamento. Com esse percentual faria 41 pontos. Então essa turma aqui, ó, do Atlético Paranaense ao Atlético Mineiro, para escaparem do rebaixamento, pela projeção do Vitória, tem que fazer 42. O Atlético Paranaense tem 31 pontos, tem mais 10 jogos para fazer. São 2 jogos atrasados. Um nesta semana agora no Rio contra o Fluminense, o outro em casa, em Curitiba, contra o Atlético Mineiro, sem data marcada ainda. Então, o Furacão tem 31 pontos. Para chegar a 42, faltam 11. 11 pontos em 30. Campanha a partir de agora de 36,7% de aproveitamento. Peguei os últimos 10 jogos do Atlético Paranaense. Muito mal o momento do Furacão, hein? Últimos 10 jogos, nenhuma vitória, 3 empates, 7 derrotas. O Furacão fez apenas 10% de aproveitamento nas últimas 10 rodadas do Brasileiro. Se o Furacão repetir nesses últimos 10 jogos o que fez nos 10 jogos passados, 3 pontos, vai chegar a 34, vai ser rebaixado. Fluminense tem 33 pontos, 9 jogos para disputar ainda. Tem jogo atrasado agora, terça-feira em casa, contra o Atlético Paranaense. Tem 33 o Fluminense, 33. Para chegar a 42, faltam 9. 9 pontos em 27 que vai disputar. Então, campanha a partir de agora de exigência para o Flu escapar de 33%. Peguei os últimos 9 jogos do Fluminense. 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Somou 13 pontos, 48% de aproveitamento. Se repetir a campanha dos últimos 9 jogos, vai somar mais 13 e vai chegar a 46. Vai escapar do rebaixamento Fluminense. Bragantino e Juventude têm 34 pontos, ambos com 34. Mais 8 jogos para cada um. Para chegarem a 42, faltam 8 pontos. 8 pontos em 24. Se eu separar os dois agora aqui. A exigência é a mesma, de 33% a partir de agora para escaparem do rebaixamento. Deixa eu pegar o Bragantino primeiro. Peguei os últimos 8 jogos do Bragantino. 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas. Então o Braga fez 7 pontos nos últimos 8 jogos que disputou. Campanha de 29,2% de aproveitamento. Tem que fazer a partir de agora para escapar 33% de aproveitamento. Porque se o Bragantino repetir nesses últimos 8 jogos o que fez nos 8 passados, que são apenas 7 pontos, vai chegar a 41, vai ser rebaixado. Juventude tem 34 pontos, confirmando, mais 8 jogos, 8 pontos para garantir a chegada aos 42, campanha de exigência de 33%. Peguei os últimos 8 jogos do Juventude, 1 vitória apenas, 3 empates, 4 derrotas. Juventude fez 6 pontos nos últimos 8 jogos que disputou, só 25% de aproveitamento. Se o Juventude repetir a campanha nos últimos 8 jogos, dos 8 jogos passados, vai somar mais 6 pontos, vai a 40 e vai ser rebaixado. Então tem que aumentar seu percentual em 8 pontos percentuais aqui, o Juventude para escapar. Grêmio tem 35 pontos, 8 jogos para fazer. Para chegar a 42, faltam 7 pontos. 7 pontos em 24, campanha a partir de agora de 29,2% de aproveitamento. Nos últimos 8 jogos, o Grêmio fez 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, campanha de 33%. Então, se o Grêmio repetir nas últimas 8 rodadas a campanha dos últimos 8 jogos, escapa do rebaixamento. Vai somar aqui mais 8, chegaria, portanto, a 43, escaparia do rebaixamento a equipe do Grêmio. Criciúma
Tem 36 pontos, mais 8 jogos para disputar. Para chegar a 42, faltam 6. 6 pontos em 24. Campanha a partir de agora de 25%. Nos últimos 8 jogos, o Criciúma fez 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, marcou. Então somou aqui 11 pontos. Campanha de 45,8% de aproveitamento nas últimas 8 rodadas do Criciúma. Se repetir a campanha de momento, vai fazer mais 11 pontos, vai chegar a 47, vai escapar do rebaixamento. Vasco tem 37 pontos, mais 9 jogos para disputar. Nesta semana tem jogo atrasado em casa contra o Cuiabá. Vai disputar mais 9 partidas, 27 pontos em disputa. Tem 37 para chegar a 42, faltam 5 pontos. 5 pontos em 27. Campanha a partir de agora de exigência de 18,5% de aproveitamento. Últimos 9 jogos do Vasco, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. O Vasco fez aqui, pessoal, ó, 13 pontos, 13 nas últimas 9 rodadas que disputou. 48% de aproveitamento. Então, o Vasco da Gama pode até perder aqui, ó, 30 pontos percentuais a partir de agora, nessas últimas 9 rodadas, que mesmo assim escapa do rebaixamento. Atlético Mineiro tem 41 pontos. Falta um pontinho para chegar a 42. 1 ponto em 9 jogos. Tem um jogo atrasado para fazer contra o Atlético Paranaense em Curitiba, sem data marcada. Então, 1 pontinho a partir de agora para o Galo escapar, pela projeção de momento do Vitória, exigência de 3,7% de aproveitamento. Nos últimos 9 jogos, o Galo fez 44% de aproveitamento. 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ok? Então, pela projeção de momento do Vitória, para escaparem do rebaixamento, Atlético Mineiro tem que fazer mais 1 ponto. Vasco da Gama, mais 5. Criciúma, mais 6. Grêmio, mais 7. Juventude e Bragantino, mais 8. Fluminense, mais 9. E o Atlético Paranaense, mais 11 pontos a partir de agora. São 12 equipes brigando aí para não terminarem o campeonato nas 4 últimas posições, para não caírem para a Série B da próxima temporada. É isso aí, pessoal. Fui. Tchau.